bem-vindos a mais uma edição do programa Raízes, o programa que vai contar a história de quem faz a história e quem conta a história de Macaé. E se tem alguém que conta a história de Macaé muito bem, esse amigo que está aqui do meu lado, Marcelo Abreu. Marcelo, muito legal ter você aqui, muita história para contar. E antes, até do seu boa noite, um agradecimento. Obrigado por me formar o professor que eu sou. Bom, agora você pegou pesado. Pegou pesado. Bruno, o agradecimento é todo meu. É sempre assim muito importante para nós, professores, divulgarmos o nosso trabalho. Ainda mais quando esse trabalho fala de Macaé, fala da nossa história, da história regional, né, de Macaé e dos hoje municípios, mas que foram distritos de Macaé, Quissamã, Carapebus, Casimiro, Macaé foi muito maior do que é hoje. Muito maior, né? Era Macaé com H, sim, né? Então o agradecimento é todo meu, essa oportunidade de divulgar, e principalmente aqui em Macaé, que é uma cidade que eu tenho uma dívida impagável. Nós temos, né? E essa história de formar professor, não, que você sempre foi muito esperto. Você sempre foi muito danado. A gente segue os bons exemplos. Já chegou lá com diploma só faltando assinatura. Entendeu? Já levou ele mais do braço. Não é porque a gente está aqui no programa, você vai ficar fazendo isso também, não. Mas os outros professores vão testemunhar isso aí. Beleza. Marcelo, um pouquinho da sua história, assim. Se você puder resumir a sua história em 8 horas, a gente já fica satisfeito. 8 horas? Uma vez chegaram para mim em Conceição de Macabu e falaram: Marcelo, tem que contar a história da cidade em 1 minuto. Que poder de síntese. O que eu fiz? Peguei a bandeira e trabalhei a bandeira, que para minha sorte a bandeira é muito didática. Mas eu não tenho uma bandeira minha. Né? Sim. Minha história é o seguinte: eu sou professor de história, minha história é professor de história, tenho 56 anos. Mestre? Sou mestre e doutorando, um eterno doutorando, tá? Eu nunca defendi, mas tem tudo feito, só tem que defender. Só falta ir para a banca. Pois é, faltou dinheiro para defender. Nossa. Mas, enfim, sou professor de história há 32 anos, da rede municipal, da rede particular também, aqui na Prefeitura de Macaé, o Estado lá em Conceição de Macabu, rede particular aqui, escolas particulares, já andei por várias escolas particulares, mas tem uma que eu estou há mais de 30 anos, posso falar? Claro. Que é o Bruno Óstimo, aqui, quase vizinho da gente, né? O Colégio Bruno Óstimo, mais de 30 anos lá. E, enfim, moro em Conceição de Macabu, mas estou toda semana aqui em Macaé. Essa simbiose você que existe entre esses Polivalente municípios. Também? Né? Dou aula no Polivalente, maravilhoso. Já rodei esse município todo, ou como coordenador de história, porque eu fui um período, ou como professor. Trabalhei em Córrego do Ouro, maravilha. Pedro Adame. Trabalhei no Samuel Brust. Aliás, comecei no Samuel Brust ali na Barra. Depois fui para a Escola Técnica. Hoje é IFE, né? Na época era Escola Técnica. Convênio com a Prefeitura de Macaé. E no momento estou no Polivalente. No momento não. Estive na Escola de Pescadores também. Já batizada de Caetano Dias, ali na Barra. Sim. Né? E no momento, onde eu pretendo encerrar, é o Polivalente, um colégio maravilhoso. Aposentar lá um ano desses qualquer da vida. Pois é difícil aposentar, né? Vai ser difícil deixarem você aposentar, Marcelo. E a gente se deixar aposentar, porque, tipo assim, precisa fazer da vida. Você vai escrever livro, porque você também é escritor. Vamos falar uma coisa, hein? Eu não consigo ficar muito tempo sentado. Colaborador de programas de televisão e cinema. Também. Mas aí são eles que vêm atrás, né? Mas por quê? É. Porque tem história para contar. A nossa região tem muita história para contar. Você começou falando de uma parada muito legal, que é se identificar pela bandeira. Vamos começar a falar de Macaé pela bandeira de Macaé? Do nosso símbolo. Cara, é uma bandeira simples e bonita. Mas ela traz uma polêmica. A polêmica do coco macaba? Do coco. Que aquilo ali é coco, já já pacificamos, né? Isso ou não? Já. É simbologia, né? Tem que olhar e entender que é uma macaba. É uma macabaíba, macabium, né? Macaíba, tem vários nomes, né? Que vai trazer a gente pro nome, a origem do nome de Macaé. Que é polêmica. Não pacificamos esse assunto? Mas é difícil. Rio dos Bagres. Rio dos Bagres foi Lamego. Que ele coloca isso oficialmente na escrita dele. Exatamente. Ele afirma. Exatamente. Mas nós sempre trabalhamos com a questão da referência à palmeira, né? Vamos explicar Lamego também. Quem foi Alberto de Moraes Lamego, grande geógrafo. Escreveu obras monumentais sobre a nossa restinga, sobre o nosso litoral, sobre o nosso relevo. Sobre a serra, sobre a Baixada Fluminense, tudinho. Lamego ele foi o grande produtor de material científico, né, sobre essa região, digamos assim, até a primeira metade do século XX. O grande produtor. Produziu 3 grandes livros. Não sei se eu vou lembrar de cabeça. O Homem e a Restinga. O Homem e a Serra, o Homem e a Restinga, o Homem e a Guanabara. Aí tem
Enfim, basicamente esses três. Esses três grandes mas, livros. Tem mais alguma coisa. Eu estou me perdendo aqui. Ele é a primeira referência nossa na bibliografia regional, o Lamego? Não, tem primeiro assim, tal, em importância, pode até ser, principalmente para o pessoal de geografia. Sim. Né? Mas a gente acaba bebendo também nessa fonte. Mas tem outros. Nós temos muita referência. Nós temos referências que vêm desde o século XVI. Escrevendo sobre a gente. Escrevendo sobre a gente. Mas não escrevia pra gente. Não. Escrevia pra Europa. Exatamente. Então, são os como nós chamaríamos aqui, os visitadores, não, tem um termo para isso. Expedicionários. Talvez. Visitantes. Sei lá, é a chamada literatura de informação, né? Com forte pregnada fortemente de eurocentrismo. Certamente. Né? E desses franceses, portugueses. Tem um cara que eu acho muito interessante, que é o Jean Delery. Ele é clássico para quem faz história também. Exatamente, ele é clássico. Porque o Jean Delery, ele fica muito tempo. Ele fica muito tempo na região da Guanabara, né? E ele descreve Macaé em algumas passagens por aqui. Sim. O nome Macaé já existia para o Léry. Pois é. Para ele não é surpresa. Então, existia antes. Ele fala do rio Macaé, né? Se Jean Delery cita o nome Macaé, ele não criou o nome Macaé. Exatamente. Quem criou esse topônimo? Pois é. Né? Rio Macaé já estava aí. Como é que veio isso, né? E uma coisa interessante do Jean Delery é a visão que ele tem do indígena. Que ele começa chamando o indígena do Rio de Janeiro, né? De canibal, de selvagem. No final das contas, quando ele percebe aquelas picuinhas, aquelas rivalidades entre franceses, portugueses, franceses protestantes, franceses católicos, ele descobre que os índios, na verdade, não tinham nada de selvagens, que os índios tinham eles eram donos de uma cultura, de uma civilização, e no final ele faz elogios incríveis aos índios, diz que os índios amavam mais seus filhos do que qualquer outra coisa. Começa a tratar o índio como antropófago, não como canibal. Que são coisas completamente diferentes. Um é para se alimentar e o outro é para adquirir cultura. Exatamente. Ou força. Mas aí, voltamos ao nome Macaé, nosso ponto de partida. É ele que cita, historicamente, a primeira vez, Macaé. E ele não conhecia a Palmeira. Não faz referência nenhuma a essa bendita Palmeira. Aliás, o Jean Delery, ele fica só na Ilha de Santana. Ele não desce, ele fica no arquipélago. Então ele não poderia usar a Palmeira como referência. Não, até porque acho que não. Então será que é por isso que Lamego coloca como Rio dos Bagres? Pode ser. Agora, o que acontece com essa região aqui, Bruno? É uma região que algo assim raro no estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro é um estado tupi. Sim. É um estado de matriz linguística tupi. O norte fluminense não. O norte fluminense você tem o predomínio do G, porque é a presença do Goitacá. Segundo Darcy Ribeiro, no livro Povo Brasileiro, os goitacás não eram tupis, eram Gs. E aí... A língua era diferente. Era diferente. Então você tem uma área em que você tem duas línguas indígenas completamente, duas raízes linguísticas indígenas totalmente diferentes se fundindo. É como se fosse uma fronteira do Brasil com o Uruguai. Você tem um portunhol. E quem fazia essa fronteira? O Rio Macaé. Sim. Ele era a fronteira... O Rio Macaé e o São João. O Rio São João. O Rio Macaé, aqui na nossa história mais particular, ele divide nações indígenas e depois dividiu capitania. Sim. Macaé, então, né? Macaé. Capitania de São Vicente, sim. Capitania de São Tomé. Mas o Jean Delery, ele diz, que ele chama os goitacás de uetacás. Né? E ele diz, são índios que a linguagem deles não é entendida pelos outros índios. Aí talvez a partir daí o Darcy tenha pego o gancho para fazer a pesquisa dele. O Darcy Ribeiro, inclusive, diz que ainda existem goitacás. Aqui na região? Teriam fugido e migrado para o centro-oeste. Fugido do assédio aqui dos colonizadores. Porque eles eram atacados, porque eles também não aceitavam a colonização, os goitacás. Foram índios muito complicados nesse sentido aí. Se venceu na batalha, se massacrou. Inclusive com guerra bacteriológica, né? Utilização de doenças, né? Também. Como arma de guerra. Também com os tamoios. Acontece também. Os tamoios que num dado momento vão se aliar aos portugueses contra os goitacás. Indígenas lutando contra indígenas. E aí nós temos uma grande batalha. Quem vai para Campos dos Goitacás, o primeiro pedágio, aquela região ali que tem o Rio Macabu, tem um pedágio ali, tem uma área ali que é chamada de batalha. Porque travou-se ali um grande conflito entre portugueses, índios e goitacás. E aí um cronista cujo nome me foge à memória, ele fala em 1.600 goitacás mortos
e mais 16 mil aprisionados. Uma ao nação final da inteira. batalha. Uma nação indígena. Só de prisioneiros, 16 mil? Historicamente, ainda usamos a palavra indígena? Como é que Eu tá isso? uso porque eu sou do século Que a passado. gente é antigo. Eu sou antigo. É igual, é escravizado e escravo. Eu ainda uso escravo. Mas Sabe? a gente tenta. Mas vamos voltar ao Macaé. Voltamos à nossa origem. Não temos, então, uma definição do nome. Não. Não podemos categorizar a E origem. uma coisa, você sabe que essa palmeira, Macaíba, Macaba Doce, Macabium, ela também dá origem a Macabu. Mas também não é consenso. Quem dá o nome a Macabu? Teoricamente a palmeira. É Macabium, que eu chamo. Macabium, na verdade, é o fruto da palmeira, que é um coquinho pequenininho. Aqui na esquina do Itaú, aqui na Imbitiba, na esquina do Itaú, tem um. Né? Mas existe uma outra versão para o nome Macabu, que é a versão dos 7 capitães. Que eles passam dando nome aos locais. Sim. E que eles nomeiam o rio Macabu porque acham parecido com o rio Macacu. Caramba. Ou seja, a confusão de macacu Fonética, com Macabu vem daí. Vem daí. Todo mundo confunde até Começa aí, hoje. aliás, né? Até hoje. E já deu piada. Vai ter que contar. Já deu piada. Como é que é? Existia um historiador lá em Macabu chamado Godofredo Guimarães Tavares, mas aquele camarada ufanista, ferrenho, né? Uma pessoa que eu uso muito o material dele, inclusive. E ele foi a uma solenidade no Rio de Janeiro, ele representando o município, e a apresentadora, chamamos agora o representante de Cachoeiras de Macacu. Ele falou, minha senhora, é Conceição de Macabu. Chamamos agora o representante de Conceição de Macacu. Minha senhora, é Conceição de Macabu. Chamamos agora o representante de Cachoeiras de Macabu. Ele falou, minha senhora, não é cu, é bu. É na frente, não é atrás. Não errou mais, né? Chamamos Foi muito didático. Foi. Não tinha como Mas você imagina isso na solenidade, né? Que ele pega o microfone Todo e mundo solta uma riu. dessa. Acabou com a solenidade. Ou ganhou a solenidade. É. Voltamos a essa história, então, Macabu, Conceição de Macabu, Quissamã, Carapebus, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, tudo foi Macaé? Tudo foi Macaé. Macaé, entre o rio Macabu e o rio São João, era tudo Macaé. Eram as fronteiras. Nós pegamos um pedaço de Campos e um pedaço de Cabo Frio. De Cabo Frio. Mas aí, olha só que coisa interessante. Quando você pega um pedaço de Campos e um pedaço de Cabo Frio, a última opção é Macaé. Porque você tem Nossa Senhora das Neves de Santa Rita, que hoje é aquela região de Trapiche, Córrego do Ouro, muito mais desenvolvido. E você tem Nossa Senhora do Desterro de Quissamã, muito mais desenvolvido. Isso aqui era um vilarejozinho. Aqui era passagem. Passagem, meia dúzia de pescadores, olha lá. Por que Neves ficou mais desenvolvido do que o litoral? Se está na serra. Porque foi o início da catequese indígena. Os jesuítas vieram para cá, formaram a fazenda deles. Tinha fazenda dos jesuítas Os aqui. jesuítas. Mais ou menos uns 150 anos depois, o padre Antônio Vaz Pereira catequiza os índios saruçus, catequiza os índios puris e leva para aquela região ali de Neves, aquela região de Córrego do Ouro, por ali. Os jesuítas são expulsos. Os índios daqui são escravizados. A fazenda dos jesuítas é vendida. Mas ninguém expulsou os índios de lá. Então lá continua a se desenvolver. Os índios continuaram a trabalhar. Aqui se estabeleceram a princípio grandes propriedades. Lá ainda tinha um sistema de propriedades menores. Então Neves acabou dando mais resultado a princípio do que Macaé. Nós já tínhamos nessa época o tráfico de escravizados. Já. Chegou em Neves também? Também. Pouco, mas chegou. Porque você tinha lá a mão de obra indígena livre, era muito forte naquela região. Livre mesmo. Livre. Trabalhavam por acordo. Sim. Mas aqui, a fazenda de jesuítas aqui, que deu origem ao centro de Macaé, usava mão de obra escravizada. E indígena, livre. Também. Usava as duas. Mas principalmente a mão de obra indígena. Também não tinha muito escravizado, não. Além dos padres jesuítas, nós tínhamos cidadãos portugueses morando por aqui. No momento, no período da fazenda, não. A não ser quando o forte entrava em atividade. Porque o Forte Marechal Hermes ele é de 1613. Mas ele nem sempre existiu como forte. Em alguns momentos ele era reativado. Aí você tinha um destacamento. Então, onde é que... Daqui até Rio das Ostras, era tudo pertencia aos jesuítas. Sim. Eram as grandes fazendas dos jesuítas, né? Então isso aqui era deles. Morava aqui quem interessava para eles. De repente alguém para consertar engenho de cana-de-açúcar, de repente algum artesão especializado. Aonde que moravam os fazendeiros comuns? Era no interior, era em Neves, ou então em Quissamã. Quissamã progredindo nessa época aí por conta do boi.
que se criava em Quissamã e se levava para a capital. Sim. Os bois iam marchando, andando até... Não tinha frigorífico. Não tinha frigorífico. Eles iam vivos e precisavam engordar pelo caminho. E disseram que Macaé era um ponto de engorda depois. Sim. É um curral. Se você prestar atenção, a cada 25 quilômetros, se você sai de Quissamã para Carapebus, 25. Se você vai de Carapebus para Conceição, 25. De Carapebus para Macaé, 25. Macaé Rio das Ostras, 25. De 25 e 25 quilômetros, eles paravam para engorda. Dava mais ou menos uma outra grande fazenda também em Cabo Frio. Cabo Frio. Um pouco antes. Campos Novos. Campos Novos. Era gigante. Era a maior da região. Campos Novos e a de Campos dos Goitacazes. A fazenda do colégio em Campos dos Goitacazes, onde hoje é o arquivo público da cidade. A de lá era gigantesca. Mas da nossa região, Campos Novos eu sim. acho que era mais importante. Jesus assim, nessa região indo mais para os lagos, sim, mas a de Campos era maior. Subindo para Campos. E onde entra a história de Carucango, que é um ícone na história de Macaé, e você tem muito a ver com essa história, nessa saída dos jesuítas, incremento da utilização da mão de obra escravizada. Como é que Carucango se encaixa nessa história? Os jesuítas saem, os índios da fazenda, em todos os locais onde existiam fazendas dos jesuítas, o governo português leiloou essas fazendas. E ao leiloar as fazendas, eles leiloavam a mão de obra da fazenda. Então o índio que era livre torna-se um índio escravizado. E geralmente era um índio especializado. Era um índio especializado. Por que Macaé tem uma rua do colégio? Boa pergunta. Que fica exatamente aonde? Ali na Aroeira. Sim. Colégio ali não é o colégio que tem lá hoje, o João Frossard. Não é esse colégio. O colégio ali era o colégio dos jesuítas. Os jesuítas tinham a igreja de Santana em cima Sim. e tinham a base deles embaixo, que era o colégio. Hoje não existe esse Não colégio. existe mais. O que sobrou dos jesuítas aqui foi só a igreja de Santana. A outra fazenda dos jesuítas aqui era lá em Boacica, tá? Perto da lagoa. Esses índios que viviam sob proteção dos jesuítas eram índios especializados. Quem estudava nesses colégios eram esses índios. Tinha mais índio alfabetizado no Brasil do que dono de fazenda. Caramba. Porque a alfabetização não era algo importante. O importante era você ter a terra. E os índios eram artesãos. A técnica da terra. Sim. E esses índios vão valer uma nota preta quando os jesuítas são expulsos. Eles também são vendidos como mercadoria. São escravizados. Aí, resultado, escravizaram os índios, vão eliminar o que restava dos índios nativos, Sim. Né, dos índios ainda em estado natural, e aí vão ter que atrair outro tipo de mão de obra. E aí que entra o comércio de escravizados. Entra o tráfico. Que também vai coincidir com o quê? Com Campos abandonando o boi e começando a plantar cana-de-açúcar. Quissamã abandonando o boi e começando a plantar cana-de-açúcar. Que vira um grande polo, né? E a criação de boi usa pouquíssima mão de obra. E geralmente você não usa escravizado. Porque o escravizado foge. O índio não, o índio você meio que o contrata e deixa lá trabalhando para você, tomando conta do boi. Porque esse boi era criado assim, você chegava com uma certa quantidade de bois, soltava num campo nativo, que essa região tinha os campos, depois deu nome aos campos dos Goitacazes, né? Soltava lá e voltava para ver daqui a 2, 3 anos, 4 anos. Se tinha engordado, quantos tinham. Você acha que o escravizado vai ficar ali te esperando, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Vai cair fora. Mas quando vem a monocultura da cana... Aí você tem que ter muita mão de obra. E não existe monocultura da cana-de-açúcar no Brasil sem mão de obra escravizada. E aí incrementa. E nesse incremento, você tem uma mudança, isso é virada do século XVIII para o século XIX, aqui em Macaé. Em Campos foi antes. Você tem um incremento do tráfico de escravizados. Vão surgir aqui os grandes traficantes de escravizados. Macaé foi um grande porto. Foi. Porque Macaé, aliás, foi o que definiu Macaé cidade. A questão portuária. Porque o litoral quissamaense é muito complicado para você desembarcar ali. O mar é aberto. O litoral campista, o mar é aberto. Macaé tem as enseadas. Tipo assim, o formato da Praia da Imbitiba ali, aquilo é uma enseada. Praia do Forte aqui é outra enseada. Então é muito fácil você ancorar. É ancoradouro natural Macaé. Inclusive tem relatos de que a Ilha do Santana era usada para quem fazia as rotas das navegações descansar e abastecer e pegar uma corrente marítima que passava por Cabo Frio e jogava direto para a Europa. Para a Europa. E ali também tem enseadas na Ilha de Santana, na Ilha do Francês. Quer dizer, você bota uma embarcação ali, você está abrigado, pode vir a tempestade que for, que não vai te acontecer nada. Então Macaé é um grande porto, importador de escravizados. Só que a Inglaterra, há uma mudança de mentalidade na Inglaterra. E aí a Inglaterra baixa o Bill Aberdeen, que é aquela legislação inglesa de que dá a eles, a Inglaterra é o país mais poderoso do mundo, dá aos ingleses o direito de atacar e aprisionar
navios negreiros, brasileiros inclusive. E a maioria dos ataques ingleses se dá no litoral de Angola. Então, o que os traficantes de escravizados fazem? Eles começam a buscar escravizados em Moçambique. Em outras regiões. Porque dava para passar ali pelo Cabo da Boa Esperança, meio que ludibriar os ingleses. É nessa leva de moçambicanos, que chega a 15% da população total de escravizados dessa região, nesse período aí, que vem o Carucango. Não vem da costa atlântica da África. Vem do Índico. Vem do Índico. Porque o que acontecia com o escravizado? Ele ganhava o nome do local, ele ganhava o nome de batismo, o Carucango foi batizado de Antônio, e o sobrenome era o local de embarque dele, Moçambique. Sabe-se lá se ele era de Moçambique. Nós temos uns estudos aí que mostram que ele provavelmente era do Lago Malawi. Que é Moçambique também, mas ele pode ser Malawi, ele pode ser congolês, ele pode ser de qualquer outra região ali. Então, aí chega o Carucango e ele não vem sozinho. Conforme eu te falei, tinha uma população de moçambicanos aqui. Sim. E quando nós analisamos o Carucango, ele foge, aquela coisa toda, ele ataca as fazendas. Quando nós analisamos os autos de devassa, ou seja, a polícia de Macaé investigando os ataques do Carucango, o delegado de Macaé se refere ao Carucango como Antônio Moçambique. E aí quando você vê a lista, tem Antônio Moçambique, tem Francisco Moçambique, tem João Moçambique. Todo mundo veio de lá. Era quase que a mesma família, era quase que a mesma Devia facilitar região. a questão linguística. E ele não aceitava muito bem, ele não aceitava nada o tipo de dominação de escravocrata. Ele chega aqui, ele é um revoltado do sistema. Ele foge do sistema e ele luta contra o sistema e morre por causa do sistema. E aí, Bruno, deixa eu fazer uma propaganda. Claro. Aqui, ó, o melhor material para se entender Carucango. Esse livro é delicioso. A gente consegue pegar, deixa eu ver ali com eu não sei se um Lincoln, a gente consegue? Ó, Evocações, Crimes Célebres em Macaé, do macaense Henrique Antão de Vasconcelos. Aqui é o primeiro relato literário sobre o Carucango, é o primeiro relato literário sobre o Mota Coqueiro e sobre um personagem que eu descobri umas coisas, uns autos de devassa sobre ele que me impressionaram, que é o Chico do Padre. Do Chico do Padre. Também achei do Carucango, somente falando dos ataques às fazendas. E quem quiser esse livro aqui, consegue na Essência Editora, que é a editora do IFE, consegue de graça, tá? É só pedir. É só pedir. Tem ele em PDF e ele em papel assim, pra quem gosta de... Chega em casa. De papel. Eu só tenho esse, senão eu até doaria pra vocês aí, mas no dia do lançamento me deram 40 livros desse daqui pro lançamento. Mas disseram assim, o que sobrar é seu. Não durou um dia. Cada pessoa que entrava num desespero que me batia no coração. Resultado, minha mãe teve que pedir. E esse é o da sua mãe. Não, esse é meu. Mamãe, a senhora entra aí manda um e-mail, aí o IFE mandou 2 para ela. Mas dessa história fantástica de Carucango, Marcelo, você não tem só o livro. Tem mais coisas sobre o Carucango. Você tem um objeto fantástico. Atribuído. Atribuído ou de fato? Tem quase tudo para ser um de fato, né? Eu acredito que seja de fato. Vamos tentar mostrar? Vamos. Na sua, Marcelo? Na sua câmera. Olha, pessoal. Ali no meio, na câmera do meio. Vamos ver. Olha Isso é uma adaga. Nós pensávamos que era uma espada. Mas com o tempo nós descobrimos que isso aqui é um encaixe de lança. Ó. Isso fica na ponta de uma zagaia, de uma lança. Era uma lança grande. É cortante, corta dos dois lados. É pontiagudo. O material utilizado, isso aqui é bronze. É bronze. Não tem solda. É uma peça só. Ela é martelada. E aí o que tá? O pessoal do IFE, há muito tempo, há uns 20 anos atrás, eles rasparam umas partes aqui e fizeram uma análise de materiais para ver se a composição do ferro, a composição do bronze bate uma espécie com a de época. datação. Exatamente. Né? O nível de impureza bateu. Dava ali virada do século XIX, virada do século XVIII para o XIX. Ou seja, um material pré-revolução industrial. Que depois da Revolução Industrial isso aqui adquire mais pureza. Aí, tá bom. Onde isso foi encontrado? Isso aqui foi encontrado na região chamada Carucango, que fica hoje em Conceição de Macabu. Antigamente era tudo Macaé, né? Para nossa sorte, era tudo Macaé. Numa região chamada Carucango, na base de uma montanha que é uma das grandes suspeitas de abrigar o quilombo do Carucango. Que nós não sabemos, tá, pessoal, onde fica o quilombo. Mas nós temos vários locais suspeitos, pelo menos 8 locais suspeitos. Esse é um dos principais. Pela descrição que o Antão de Vasconcelos faz do local do ataque, que era um local alto, plano,
com água, com recursos, com grutas, esse local bate direitinho. Então isso aqui foi encontrado na base, foi encontrado de forma acidental. Esse material estava junto com balas de mosquete e um material de cerâmica guardado numa gruta, mas uma gruta pequena, que não dava para abrigar 200 escravos, igual o Antônio de Vasconcelos conta aqui, não. E esse local estava protegido pela raiz de uma árvore, uma perobeira. Quando derrubaram uma outra árvore, a árvore caiu em cima dessa e deslocou, abriu esse material. E aí o pessoal que estava ali desmatando, foi um desmatamento, até do médico aqui de Macaé, que eu não vou citar o nome aqui, naquele episódio ali, eles meio que dividiram o que eles encontraram. E um caminhoneiro, que tem lá em Macabu, que já é falecido, o senhor Juan, ele ficou com isso aqui. Ele tinha alguma noção do que se tratava? Não tinha, mas achou bonito, levou para casa, botou na parede. Bonito é de fato. E aí quando nós começamos a falar do Carucango, o filho dele, que era um sujeito levado pra caramba, mas não era um bobo, ele associou uma história a outra. Falou, papai, esse objeto você achou? Não, eu achei lá em cima do Carucango, assim, naquele lugar, tal. Eu falei, o mesmo lugar que eles acham que teve quilombo. A ligação direta. Aí o cara tirou da parede e levou pra gente. E entregou pra gente, ó, fica com isso aí que é mais útil com vocês. Te deu. Mas não é pra estar comigo, né? Isso aqui é peça de museu. Sim. Mas cadê o museu? O Museu Histórico Regional. Cadê? Né? Eu empresto para exposição, essa coisa toda, mas olha a responsabilidade. Eu não quero isso na minha casa não, gente. Eu gosto de coisa nova. Entendeu? A gente vê uma televisão de 70 polegadas, né? Smart. Essa que eu quero. Não quero isso aqui não. Velho lá em casa já basta eu. E já dá muito trabalho. Não quero isso aqui não, mas não tenho onde guardar. Passo seguinte, depois de analisar o material, foi levar o material. E o chumbo das balas de mosquete também, uma datação do século XVIII para XIX. Eles atiravam de mosquete, né? Sim, de mosquete, aquelas bolinhas de chumbo. Isso já ficou com uma outra pessoa. A cerâmica se perdeu. Tinha cerâmica. Mas eles falam de vários vasos, né? Que tinham algumas coisas dentro que jogaram, se perdeu, se quebrou. Só que essa produção desse artefato, não é uma arma, né? É uma produção feita pelos escravizados? Ou é roubada porque o Carucango atacava as fazendas e roubava equipamento das fazendas? Os navios negreiros, eles traziam muitas mercadorias. Traziam muitos produtos da África para cá. Traziam tecidos africanos, traziam plantas africanas, como também levavam outras coisas, né? Não traziam só escravizados. Pode ter vindo. A doutora Lizzie Salum, da USP, que é uma especialista em cultura e metalurgia africana. Tem um designer. Tem. Aí é que tá. Ela analisou o produto, o design. Olha a moda aí, ó. Analisou tudo isso e ela chegou à conclusão seguinte: ela acha que é uma lança ritual, que não é uma lança, não é uma arma, é usada em rituais. Tanto é que ela falou o seguinte: eu pego isso aqui com o maior respeito, porque isso aqui tem ancestralidade, tem ritualidade aqui. Isso não é uma faca de cozinha. E ela falou, e o formato, aí é que está o chocante do negócio. Esse formato aqui é um formato típico da metalurgia Bazong, que é uma tribo africana. Aí ela explicou que era muito comum essas tribos africanas terem uma forja. Uma forja. Eles derretiam, eles produziam, eles eram metalurgistas muito antes do que a gente imaginava. E forneciam para os europeus. Aí nós fomos pesquisar onde ficavam os Bazong. Os Bazongs ficam na bacia do Rio Congo e o Lago Malawi. Virado para o outro lado. Ou seja, Moçambique está ali do lado. Então, quer dizer, tipo assim... Está tudo funcionando. Vai o Carucango, aparece aqui agora e diz que não é. Mas vai dizer, não é meu não, mas é do... Mas eu só vou acreditar que não é dele se ele aparecer aqui e falar. Agora, as provas de que não pertenceu a alguém como o Carucango ou o grupo dele são muito pequenas. Já as provas que aproximam esse objeto do Carucango são bem mais fortes. O designer diz tudo, não é uma produção. Ela bateu o olho, ela falou, ela esteve com esse material na mão uma vez e eu já tinha mandado fotos para ela, de uma outra ocasião. Porque esse material está comigo há quase 30 anos. Caramba. Há quase 30 anos. Então a gente tem tempo de mexer. Dizer que sua casa é um museu. Infelizmente. E não só histórico, biológico também. Também, infelizmente. Eu não quero essas coisas lá em casa, não. Como é que vai fazer? Na esperança de... Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, não, eu vou pegar um agente de cultura lá em Macabu. Eu vou pegar e vou levar para a gente organizar uma exposição definitiva numa casa de cultura. Que ela falou, você está proibido de me devolver isso aí.
É tudo que você quer, né? Mas aí houve uma troca muito radical de governo e ele não tinha conseguido ainda preparar o material. Eu falei, para não perder, eu vou ter que resgatar tudo. Aí fui lá, catei tudo. Porque ia parar em qualquer lugar, né? Ia. Como Mas já estava indo. Você tem coisa mais antiga aqui que você trouxe pra gente. Por exemplo, Por exemplo, vamos né, começar do mais antigo. um machado de pedra, objeto muito comum na nossa região. Talvez assim, de objeto. Isso aqui é chamado de material lítico pelos arqueólogos, né? Isso aqui é a famosa pedra polida. É um machado, ó. Tinha uma base de madeira aqui e era utilizado Para quebrar. para abrir madeira, para cortar árvores. Isso está antes da chegada dos povos indígenas. Isso é indígena. É indígena. Isso é indígena. Eu não te garanto que é indígena pelo lugar que foi descoberto. Aonde isso foi descoberto? Isso aqui foi descoberto na bacia do rio Santa Catarina, próximo à fazenda do Mota Coqueiro, a fazenda Bananal, onde aconteceu a chacina, que deu origem ao Mota Coqueiro lá em Macabu. Mas não que uma coisa tenha a ver com a outra, apenas a proximidade, que era uma área habitada por índios também. E é um dos vários. Vai ter uns 10 negócios desse aqui. Nesse mesmo formato? Alguns, tem um grandão, tem muitos pequenos, tem quebrado. Porque como que isso aqui foi descoberto? Uma pessoa, que infelizmente não está mais entre nós, tinha uma olaria, fabricava telhas, fabricava tijolos. E a máquina pegou material argiloso, Raspando. levou para a olaria. Na olaria as máquinas quebraram. As máquinas que estavam batendo a argila quebraram, porque ele foi ver essas pedras. Várias. Ou seja, sem querer ele desmontou um sítio arqueológico e elas acabaram. Aí ele foi, recolheu, lavou, parou de mexer no lugar, que é uma pessoa muito consciente. Felizmente. E foi a pessoa que doou parte desse material. Isso aconteceu 2 vezes no ano. Depois mexendo no outro veio argiloso lá, novamente quebraram as máquinas, já sei até o que é. Aí tem uma dessas quebrada. Aí eu trouxe aqui esse objeto aqui, que foi encontrado junto, e que provavelmente se transformaria nisso daqui. E estava no processo. Estava junto. Como isso aqui também, ó. Essa redondinha que seria? Seria material para funda. Material para arremesso. Como se fosse a famosa tiradeira. A tiradeira, sem elástico. Né, usando, né, algo assim. Tava tudo junto. E é pesado. É pesadinho. Para girar isso machuca. Machuca um. Imagina, Davi e Golias. Se mostrar isso aqui pro Davi, ele vai dizer, era isso aí que eu usava. E o Golias metiu o pé embora. Exatamente. Isso aqui, existem na nossa região, Glicério, Córrego do Ouro, Sana, Macabu, região de cachoeira. Existem muitas pedras arranhadas por essas aqui, chamadas de faisqueiras ou afiadeiras, que era onde os índios pegavam essas pedras e iam passando até se transformar nisso aqui. Ou seja, ia polindo. Até se transformar nesse objeto. Não era para produzir fogo. Não. Mas até solta. Você solta a faísca quando você passa. Mas não é a ideia deles. Eles faziam fogo de varinha. Sim. Aquele sistema de coisa. Era um processo mesmo de transformar isso que você acha em vários lugares lá. Na bacia do rio Carucango, bacia do rio Macabu, você rio consegue Macaé. mapear onde eles passavam, onde eles viviam, consegue mapear tudo. Você vê pelo formato pelo tipo de pedra, que eles vão procurar uma pedra mais dura que essa daqui, que não é fácil de achar, que isso aqui já é muito duro. E de tanto passar, fica aquela marca certinha, aquele veio certinho. Impressionante. Dá pra perceber, chamadas faisqueiras. Mas você tem mais aqui, mais material. Mas primeiro pega aquela outra, vamos lá. Que essa aí é bizarra. Mas ela tem um formato bem parecido. Essa é rara. Ocorre em algumas regiões do Brasil, mas não em todas as regiões do Brasil. Eu não identifico esse tipo de pedra na nossa região. Que é uma pedra, para quem está assistindo, é uma pedra, não é uma madeira. Não é madeira. É um machado também. É um machado. Mas é diferente. Olha, aqui tem... Ele é quase um martelo também. Não é, Bruno? Quem frequenta rio, cachoeira, pedra, isso aqui é pedra comum em cachoeira. Agora, isso aqui não. Então, isso aqui pode ter vindo de outro lugar. Pode não ter sido produzido aqui. Até pelo... Olha o acabamento do negócio. Sim, ela é mais sofisticada. Não é? Olha o formato disso. Mas foi encontrado também num sítio. Aqui na nossa região. Aqui na nossa região. Agora, pode ter sido trazido por outro grupo indígena. Esses indígenas eram nômades. E aqui tinha de tudo, né? Passava todo mundo. Aqui tinha puri, coroado da região serrana. Os puris, guarulhos, saruçus e goitacás, mais na Baixada. E nômades trocavam de região o tempo todo. Acabava a comida, eles saíam. Então, pode ser de outra tribo. E essa pedra colorida? Aí você tem que me dizer o que é isso. Olha, uma coisa que eu não sou é especialista em pedra. Eu não pessoal do estúdio... Eu digo que ela é mais bonita.
Certeza. Por incrível que pareça, isso aí é pedra de caldo de cana. Pedra de caldo de... Isso aí foi produzido... Isso aqui é espuma do caldo de cana, isso aqui é o caldo de cana. Agora, Você porque... consegue mostrar melhor? O telespectador... Vê se na sua câmera chega melhor ali. Você fala minha câmera, eu não sei. Essa que tá... Eu... Aí, isso. Primeiro que é bonito, né? Ela é bonita. Olha só essa marca aqui, ó. Essa marca aqui é o fundo. O fundo do tacho. É o tijolinho do fundo, não é bem um tacho, não. São aquelas fornalhas que funcionavam, que queimavam 6 meses por ano produzindo cana-de-açúcar. Não tem, nem sabor. Não, nem quero Alguém provar. já lambeu e me contou, tá? Não lambi, não. Não foi você que lambou. E isso aqui, o que acontece? Eles pegavam o bagaço da cana-de-açúcar e utilizavam como combustível. Jogavam como lenha o bagaço da cana-de-açúcar. E o produto, quando terminava a safra da cana-de-açúcar, que eles levavam uma semana para o forno esfriar. Quando o forno estava frio, eles tinham que entrar para limpar. A limpeza mais difícil era bater no chão com picareta para tirar isso aqui. Tinha uma camada enorme disso aqui no chão. Que se formava ali de meses e meses de temperatura alta em cima dos resíduos. Exatamente. Em cima do açúcar, dos resíduos minerais do bagaço, dava origem a isso aqui. Não é uma pedra. Isso era muito usado lá em Macabu, acredito em Carapebus e Quissamã também, que são áreas de cana-de-açúcar, né? Para estrada. Eles usavam como saibro de estrada, né? Para fazer o caminho. Como base, né? Porque ela é dura. Impressionante. E já vi isso aqui ser dado de presente. E vale. E é um lindo presente. Pois é. Para quem conhece, estuda, é um presente sem preço. Mas quem diria, né? Caldo de cana. Agora, herança de uma época em que essa região foi uma grande produtora Nós tivemos a maior usina de cana-de-açúcar do mundo, que foi a Fazenda Quissamã. Sim, o engenho central, né? O engenho central de Quissamã é visitado por Dom Pedro. O primeiro engenho central da história do Brasil. É. Dom Pedro visita na inauguração. Marcelo, é tanta história para contar que eu não sei nem como é que está o nosso tempo. Sinceramente, se a galera puder dizer... Temos uns 20 minutos ainda. Já foi 40 minutos. Foi 40. Jesus. Mas de conhecimento já foi uns 3 séculos. Olha. Pelo menos. Eu dou bastante. Eu queria chegar também nessa sua fase escritor. O que te levou a começar a escrever e o primeiro assunto que te trouxe para o mundo das letras, por assim dizer? Você tem uns 6 livros. 11. Nossa, eu estou muito desatualizado. 11. Fora esse, você tem 11 livros. E nesse momento eu tenho 3 livros em edição, aguardando virar papel, digamos assim, já estão prontos. Estão prontos. Um livro só sobre o Carucango, que eu reuni todas as informações mais recentes sobre o Carucango, se chama simplesmente Quilombo do Carucango. Esse livro está pronto desde 2019. Então eu reuni toda a documentação primária, que é a documentação original. Onde você achou essas fontes? Muita colaboração de outros pesquisadores, né, do pessoal do Salar dos Melo, Conceição Franco, por exemplo. Muita colaboração, não sei se você lembra, mas em 2012, Macaé fazia 200 anos, né? Em 2013, sim. Em 2012 criou-se a chamada comissão... De Macaé 200 anos. Comitê Macaé 200 anos, alguma coisa assim. Saíram algumas publicações. Sim. E eles reuniram muitos documentos ali de cartório e de delegacias para fazer pesquisa. Eu lembro que aqui no Ipiranga tinha um material imenso. Ali mesmo. Aí eu fui convidado para trabalhar. Era o Peron. Né? Me convidou. Falei, Peron, só se você conseguir que eu seja cedido por uma escola municipal. Ele não conseguiu. Aí eu pedi a ele pelo menos autorização para pesquisar. Aí já tinham separados lá o que era da freguesia de Nossa Senhora das Neves e da freguesia de Macabu, que eram as duas que me interessavam. E eu comecei a fazer pesquisa. E aí eu cheguei aos autos de devassa dos Fonte ataques. Primária. Pesquisa de luva, poeira, máscara. Cheguei aos autos de devassa, que são os ataques do Carucango, as fazendas. E cheguei a outros casos, outros ataques, né, de outra coisa. Então esse material todo, esses autos de devassa, esse material arqueológico sobre o Carucango, né, as análises de tantos por cento disso, tantos por cento de material ferroso, o material do pessoal do Salar dos Melo, né, que é o óbito dos escravizados que foram combater no Quilombo, que é o que confirma a parte mais teatral da história, que é a parte que o Carucango sai vestido com hábito sacerdotal, aquele negócio todo, né? Eu fui juntando tudo isso. E no final é a pergunta que todo mundo faz quando a gente fala do Carucango. Onde ficava? E eu digo, não sei, mas desconfio. Mas não me convide para ir buscar. É longe.
é alto, é longe, é cheio de mato. São 8 lugares suspeitos. Aí eu pego esses 8 lugares, mostro no mapa onde eles estão, porque... Apresenta os argumentos. Exatamente. Agora, você quer ir, vai, boa viagem. Eu que não vou. Primeira coisa que o aventureiro faz para procurar um quilombo, que me mata de rir, é o detector de metais. Ué. Lá em casa já baixaram uns 4, com cada detector de metal. Para procurar as peças... Falei, o negócio vocês vão encontrar alguma coisa. 190 anos depois, um lugar úmido, quente, que virou floresta, já material virou tudo ferroso. já virou tudo pó. Pois é. E falei, quem disse que vocês... Vamos lá, vocês vão encontrar esse objeto, vão encontrar um objeto lá, uma ossada. Quem garante que é do quilombo do Carucano? Porque tinha mais quilombo aqui. Sim. Vários quilombos, por sinal, essa região conflagrada. Né? Se os índios foram... Isso aqui foi palco de batalha de índios e colonizadores, os escravizados não deixaram por menos. Também enfrentaram, formaram quilombos, essa coisa toda. Então eu falei, quem garante que vocês não vão achar de um outro quilombo e não do Carucão? Porque ninguém vai chegar lá e vai encontrar assim, bem-vindo ao quilombo do Carucão, com uma foto na parede. Nenhuma lápide de ninguém. Ninguém vai encontrar isso. Mas eu falei, importante que você vai lá, tomara que você que me ensinou que se a lenda é mais importante que a história, publique-se a lenda? Não lembro quem falou isso. Mas eu ouvi de você. Foi. Mas seu primeiro livro, qual foi? Ah, tá. O meu primeiro livro se chamou Macabu. E o que aconteceu? Meu avô escrevia. E ele estava escrevendo a história da cidade. Só que ele ficou cego, aos 83 anos, ficou cego, veio a falecer e deixou aquilo tudo inacabado. E eu peguei os escritos dele, eu conversava muito com ele, já estava fazendo história, mas pretendia apenas ser um professor de história. Minha inspiração, Antônio Álvares Parada. Eu estava fazendo história, eu falei, não, então eu vou terminar isso aqui. E eu peguei os escritos, eu percebi que tinha muita coisa que precisava de um encaixe. Tinha muita coisa ali que tinha que ser comprovada. Tinha umas lacunas, alguma coisa? Por exemplo, ele começava assim. A partir de 1813, os índios eles chamam de sacurus. Os índios sacurus retornaram ao seu lugar de origem, dando origem ao povoado de Macabu. Eu falei, peraí, retornaram? Esses índios são esses? Onde esses foram que eles retornaram? Por que saíram? Se retornaram, então porque saíram, né? Então precisava responder. Entendeu? Essas coisas. Aí eu descobri o Antônio Vaz Pereira, que é o tal missionário que não era jesuíta e que fundou a missão de Neves e Santa Rita em 1755 e trouxe, isso chama-se descimento. Ele desceu os índios para essa missão. Lá ele catequizou os índios, os índios viveram lá por quase 70 anos, até que a região começou a sofrer muita pressão de grileiros, de aventureiros, de gente querendo a terra dos índios. Aí os índios resolveram voltar para o sertão do rio Macabu. E aí fundaram Macabu, aquela área toda ali. Então, quer dizer, você começa a encaixar. Aí eu terminei o livro dele. Coloquei meu nome junto, porque eu acrescentei muita coisa. Publicado. É o meu pior livro. Por quê? É o pior livro. É uma edição muito feia, coisa que a gente tem que fazer do próprio bolso. Embora o público tenha esgotado. Certamente. Mas é o meu pior livro. E, tipo assim, depois teve tanta coisa que eu mexi, tanta informação. Mas a questão de ser pior, a coisa a gente vai evoluindo, a gente vai fazando coisas melhores. E eu saí da ameba pro Homo sapiens. E quando você chega nesse? Isso aí é a grande pergunta que a gente faz nesse livro aí. Por que Conceição de Macabu, história das origens até a segunda emancipação. Sim. Segunda emancipação. Porque separou de Macaé 2 vezes. 2 vezes? 2 vezes. A primeira... Vocês não gostavam mesmo de Macaé? Era o distrito mais distante, sim, junto com Sana, e talvez pela posição geográfica, o que se tornou maior e mais importante. Então, rapidinho, sem estragar o livro, a gente tem que ler o livro. São 2, assim, uma contextualização Macaé, sem muito spoiler. Macaé, até por influência de Quissamã, sempre foi um grande reduto monarquista. O Conde de Araruama, o Barão de Vila Franca, os Carneiro da Silva, sim, os Queiroz Matoso, por aí vai, né? A galera daqui, o Visconde de Araújo, né? Pova do Varzinho, essa galera. É engraçado que o Visconde de Macaé não é de Macaé. Exatamente. Que se vendia os títulos. É assim mesmo. O Barão de Macabu não é de Macabu. Não é de Macabu. E o de Araruama está aqui. Exatamente. Aqui Quissamã, né? Resultado disso tudo. Quando ocorre a proclamação da República, o primeiro governador do Rio de Janeiro, na proclamação da República, que era o campista. Governador do Rio. Esqueci o nome dele. Chamado presidente da província. Esqueci o nome dele. Ficar presidente do Estado.
É campista. O que ele faz? Ele, para desestabilizar esse poderio monarquista no interior do Rio de Janeiro, ele cria novos municípios, até também para poder colocar nesses novos municípios elementos da administração dele. Isso foi na época da emancipação de Neves também? Também. 1891. Tá então junto ele ali. cria, numa penada, ele cria uns 20 municípios no estado do Rio de Janeiro. Cria Macabu, cria Neves, cria São Sebastião do Alto, cria um monte. Aí foi a primeira emancipação. Durou exatamente 364 dias. Há uma Exatamente lenda. como Neves. Exatamente como Neves, mas lá tem uma lenda. Então Porque publica a lenda. a publica é a seguinte: era a freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Macabu, enquanto pertencia a Macaé. Quando os republicanos criam, o regime do padroado tinha caído, eles tinham separado o estado da igreja. Sim. Então eles criam o município de Macabu. Eles excluem Tirou o Nossa Senhora santo. da Conceição. Aí os beatos foram para a rua para dizer não dura um ano. Problema. E não durou E um não ano. durou. Mexeram com Nossa Senhora. Essa vagabunda. maldição pegou. São uma das guerras santas que nós temos aqui na região. Tem né? algumas, é verdade. Tem. Macaé mesmo. Macaé era para ser Santana. Nós São mudamos Pedro. de padroeiro. Exatamente. Virou São João Para para ganhar a agradar assinatura de Dom João de VI. Dom João né? VI, que era Macaé regente, mesmo. nem era rei. Pois é. Aí, resultado disso tudo. Essa é a primeira emancipação. Aí foram 60 anos lutando para se emancipar. Mas o poderio de Macaé era muito grande. Os políticos macaenses sempre muito fortes. Só que Qual o interesse que Macaé tinha na região de Macabu comercialmente? cana-de-açúcar, economia muito diversificada, mas principalmente a usina, depois da criação da usina Vitor Sansi, né, que era uma usina muito forte, muito poderosa. Era a região de café também, além de cana-de-açúcar. Depois vão criar uma escola modelo, que é a Venceslau Belo, hoje se chama Rego Barros, né, que era a ideia do governador do Rio de Janeiro, que era o Alfredo Bacher, era que o Rio de Janeiro trocasse o café por outra cultura. Então lá eles vão testar bicho da seda, vão testar algodão, vão testar feijão, arroz, eucalipto, tudo que era de alternativo. E ao mesmo tempo vão receber meninos desamparados. Vão receber meninos sem pai, sem mãe, essa coisa toda. Sim. Órfãos. Só que o lugar se tornou um polo de excelência, de produção Desenvolveu. de desenvolver, a ponto dos governadores do Rio de Janeiro visitarem, saírem lá de Niterói de trem e irem para lá, passavam dias hospedados lá. Aí vem a segunda emancipação já num outro contexto. Durante a ditadura Vargas também não foi possível emancipar. Ninguém podia muita coisa na Ninguém ditadura podia muita Vargas. coisa. Mas a Constituição de 46 abriu uma brecha, a brecha do plebiscito, que você, através de um plebiscito popular, você poderia obter a sua emancipação, desde que tivesse 10 mil habitantes e renda. Aí Macabu, que era o 5º distrito de Macaé, se juntou com Macabuzinho, que era o 10º distrito de Macaé, 10 mil habitantes, juntando os dois deu 10 mil. Na verdade é 9 mil e pouquinho. Mas Na época passou 10 mil. somos amigos. Somos amigos. E entraram e requisitaram Pleitearam. o plebiscito. Foi o primeiro plebiscito Do da Brasil. história do Brasil. No Brasil. E o único unânime. Em Macabu deu 100% dos votos, em Macabuzinho tiveram 6 votos contra. Cômputo geral, 99,8%. É o resultado, assim, mais estrondoso de um plebiscito na história do Brasil. Além de ter sido o primeiro. É uma história belíssima também. É uma luta, É tá muito aí. bonito. Você vai ver tudo isso aí. Então, leiam, por favor, e procurem. E um detalhe. Como achar, Marcelo? Esse aí só em PDF, na internet. Caramba, mas, É só colocar o Em título lojas, que acha. em lojas. Não, nunca foi vendido. Esse não é o material que eu fiz para venda. não é comercial. Não é comercial. Esse material dele em físico é para quem é colecionador. Tem pra umas quem 140 é páginas. Nem sei quantas páginas tem esse negócio. Ele está imprensado. É aí. grande. É grande. Ah, tem Sofiati, tem Carlos Marque. Carlos Marque da Fera de Macabu, macaense. Né? Escrevendo com você, Tá todo mundo aí. Marcelo Abreu Gomes, organizador. Até porque eu escrevo a maioria dos artigos. É uma coleção de artigos. Sim. Não é uma leitura corrida. Não. Maravilhoso. E a história? Por que foi parar a Conceição de Macabu lá? O que aconteceu com os índios? Quem foram os primeiros sesmeiros? As primeiras atividades econômicas? Essa coisa toda. Você vai chegar num ponto que a gente não pode deixar de falar, e tem um objeto mais fascinante que você trouxe, onde entra a pré-migração japonesa. Se é que a gente pode chamar isso oficialmente. Mas pode sim. Uma Pode. pré-migração. Eu, ano passado, eu estive no Museu da A Imigração. relação em do São Paulo. Caçato Maru com Conceição de Macabu. Nós falamos de uma pessoa aqui que foi o Alfredo Bacher, Sim. que era um macaense, foi governador do estado do Rio. E o Alfredo Bacher,
ele nessa história de fazer o estado do Rio de Janeiro deixar o café, porque ele sabia que o café estava com os dias contados, Alfredo Barca era um visionário. Ele também atrai, além de novas técnicas agrícolas, ele também atraiu novos agricultores. Está nessa fase. Está nessa fase. Então ele estimula a imigração japonesa antes de São Paulo. E ele cede para os japoneses a Fazenda Santo Antônio, que é uma fazenda gigantesca em Conceição de Macaé. Ainda éramos Macaé. Era Macaé. Nós estamos em 1906. Entendeu? Então, um grupo de japoneses se aventura em terras brasileiras, era um total de 12 japoneses, que não tinham tradução agrícola. Mais gente. Não, era uma colônia pequena. Agora um detalhe, eram japoneses de elite. Tinha um juiz, tinham dois descendentes de samurais. Quem vem nessa leva depois, chega depois dessa primeira leva, é o Yamagata, famoso aqui na história de Macaé, e era descendente de samurais, era um aventureiro. O Kumabi, que é o líder da comunidade, era outro descendente de samurais, era um juiz. Por isso que você tem uma katana. Essa katana que foi encontrada na fazenda vizinha. Peça maravilhosa. Nem sei como é que eu mexo nisso. Na fazenda vizinha à Fazenda Santo Antônio, que é a Fazenda Santa Maria. Agora, o que essa katana estava fazendo na fazenda vizinha? Com um detalhe, o Kumabi, que era o líder da comunidade japonesa, ele tinha 2 filhas. Ele tinha 3 filhos, um garoto e 2 meninos. As 2 meninas foram as primeiras japonesas a estudar no Brasil e a se formar no Brasil, na história da imigração japonesa no Brasil. E elas estudavam na Fazenda Santa Maria, que era a fazenda vizinha, tinha uma escolinha lá. Eu entrevistei uma senhora que eu tenho um livro chamado Antes do Kassato Maru. Porque o Kassato Maru é oficialmente o primeiro... Que chega em São Paulo. Mas tem o anterior a ele, né? Aí eu entrevistei uma senhora de 109 anos que conviveu com essas meninas japonesas. Lá porque ela era... Conceição. Lá em Conceição. E ela disse, eram as meninas muito esquisitas. Por que que falavam uma língua, falavam uns troços muito esquisitos. Porque elas não falavam português, não certamente. Falavam português. Era um português arrastado. Comiam tigelinha de arroz, bolinho de arroz e comiam, ela falou, comia mussum. O peixe? O peixe mussum, que na cultura deles não se come. A gente aqui não mas come. Mas os japoneses adoram, é tipo enguia pra eles, né? Caramba, lembra uma enguia, formato, né? sim, verdade. Então, elas comiam mussum, falavam umas coisas estranhas e andavam a pé. Realmente, está no relato de um outro descendente deles, eles andavam 5 quilômetros para estudar. Essas meninas, elas polemizaram. Elas se formaram no Brasil, viraram professoras e para prestar concurso público, elas tiveram que trair a comunidade japonesa. Elas se naturalizaram brasileiras. Isso foi um escândalo. Uma sociedade tradicional como a japonesa. Mulheres fazendo isso. Isso é inovador. Mulheres. E eram filhas do Kumabi. Mas isso não foi deve ser na capital. Não, anos depois. Elas já tinham ido para o Rio de Janeiro. Eles ficaram 5 anos ali na Santo Antônio. Até porque por aqui não se formava professores. Não. Lá é escolinha rural, escolinha mesmo para aprender primeiras letras. Bruno, essa Fazenda Santo Antônio foi visitada por Darwin. Essa Fazenda Santo Antônio... Temos a história de Darwin, que passou por aqui. Pois é. Que bateu e voltou, na verdade. Ele vem à nossa região e retorna. Não, ele retorna para o Rio. Mas o que acontece? Quem anda aí pela BR-101 tá cheio de plaquinha, caminho de Darwin. Aqui não foi o caminho, aqui foi o destino. Ele se hospedou na Fazenda São José do Sossego, que fica em frente à Fazenda Santo Antônio. Era o destino dele. E daqui ele retorna para o Rio de Janeiro. Retorna para o Rio, mas antes de retornar para o Rio, ele avança mais, até mais ou menos o limite ali com o Rio Macabu, na fazenda de um irlandês chamado Patrick Lennon, que é onde ele presencia o camarada querendo dividir famílias de escravizados para vender. E ele acha um absurdo. É a primeira impressão negativa que ele tem sobre a escravidão. Que depois ele vai formar uma opinião que ele não voltaria mais ao Brasil. Mas ele forma essa opinião na viagem dele de retorno. Ele estava dando a volta ao mundo, né? Isso aí é a viagem de ida. Do Beagle. E aí ele, em Salvador, ele tem uma experiência ruim também com escravidão e ele diz que ele não pisaria mais no Brasil. Mas pelo contrário, o português que o recepciona, o Manuel Figueiredo, que aliás era vereador da primeira Câmara Municipal de Macaé, né? E representou Macaé na coroação de Dom Pedro I. Já tem isso, o Manuel Figueiredo, herói das guerras peninsulares, aquela coisa toda. O Manuel Figueiredo, o Darwin tece altos elogios ao Manuel Figueiredo. Diz que era um homem inteligente, que era um homem que sabia trabalhar, que falava que se o Brasil tivesse 1000 igual o Figueiredo, seria outro país, seria igual a Inglaterra. Ele tece elogios ao Foi impressionado. Foi impressionado. E aí você pega os autos da Câmara de Macaé, as atas das primeiras
Atas de Macaé tem muita referência ao Figueiredo. Muita coisa, ele abrindo estrada, ele fazendo A gente tem esse material hoje ainda disponível? Da Biblioteca Nacional tem. E no Arquivo Nacional também. Aqui eu não sei. Aqui também eu acho que não está aqui. Eu pesquisei material de Macabu na Câmara daqui. Tem. Inclusive tem as atas do primeiro município, daquele 364 dias que durou o primeiro município. Da criação. Está tudo aqui e restaurado. Então tá perfeito para ler. Perfeito. Tem que ter um curso para ler o que eles escreviam naquela época. A letrinha ajuda. Marcelo, eu não vou ter muito jeito que não te convidar para vir aqui de novo, porque a gente não falou nem 30% do que a gente precisa falar. Temos a história moderna, temos pré-Petrobras, temos pós-Petrobras, tem muita coisa para conversar. Mas antes da gente terminar, o que eu lamento muito, eu queria saber de você o que você está produzindo atualmente. A gente tem 2 livros. Tem um livro forno. Tem 2 livros. Um livro escolar para Macaé, que dá dependendo da prefeitura. Eu e mais 2 colegas, o Rodolfo, de ciências, e o Eduardo, de geografia, nós produzimos esse livro. Tem um outro livro escolar também feito para Macabu, que também está aguardando a prefeitura bater o martelo, mas nós trabalhamos de graça, só para você ter uma ideia. Imagina. E tem esse livro sobre o Carucango saindo, e estou com um trabalhinho no Instagram, no Facebook, no TikTok, que é História em 90 Segundos, que é o tempo do réu. Sabe, pode passar o teu arroba? É Marcelo Abreu 967. Marcelo Abreu 1967, tudo junto. Inclusive o primeiro episódio foi o ataque do Giuseppe Garibaldi a Macaé. Batalha do Morro do Carvão. Se chamou assim. Caramba. E tá aqui, ó. Tá aqui também. O episódio de agora é um macaense infeliz que enfrentou Napoleão Bonaparte. Essa história eu conheço. Mas vai ter que assistir você contando primeiro, que é maravilhoso. Em 90 segundos. Já 90 faz o que pode. Funciona. O pessoal pede mais. Pede mais. Espetacular. Vai caber no réu. Marcelo Abreu, meu professor, historiador, escritor, colaborador de diversas produções. Muito obrigado por essa aula que você traz mais uma vez, por essa simpatia, por essa facilidade de comunicação. Eu sou um fã seu. Eu acho que hoje você conseguiu mais alguns. Estamos falando para um público um pouco mais diferente, essa iniciativa da TV Câmara, aqui no Raízes. Eu agradeço muito pela sua participação. Deixa um recado final para todo mundo. Pessoal, nós somos a história. Nós somos a história. Nós somos o passado. Não existe futuro, a gente não sabe do futuro. E o presente já virou passado. Então nós somos a história. História é tudo. História é tudo. Amem a história de vocês, porque Macaé, nesse quesito, é imbatível. Sorte a nossa de Conceição de Macabu, de Casimiro, de Carapebus, de Quissamã, de fazer parte, de ter feito parte de Macaé. Se eu tivesse que voltar no tempo, tivesse que escolher, eu escolheria Macaé de novo. Maravilhoso. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Então, gente, terminamos mais um episódio do Raízes aqui na TV Câmara. Sou o Bruno Horta, conversei com Marcelo Abreu e a gente se vê no próximo programa. Muito obrigado.